Pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma quarta-feira com a nossa live. E nós vamos falar sobre famílias, laços de famílias, como você tem que fazer as coisas. Então, curte, compartilha. Eu e mais a Eliane que vamos estar aqui hoje fazendo a live. E as minhas gatas hoje estão assim, energéticas. Daqui a pouco tá todo mundo subindo por aqui. Eu sou Silvia Caringe, terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui. E faço essas lives todas as quartas para que você aprenda um pouco mais, para que você faça as coisas para você que aprender. O aprendizado é o principal de tudo, tá? Daqui a pouquinho a minha convidada parceira de live, vai estar aqui. E espero que vocês compartilhem. E enquanto isso eu vou chamar algumas pessoas para que participem. Vejam, você pode participar também, fazer perguntas sobre o nosso tema, ok? E talvez aí eu possa até chamar você para participar ao vivo conosco. Ok, gente? Eu faço direcionamento com as cartas, ajudo vocês a resolver as situações que vocês querem resolver. Faço pessoal, faço online. E hoje o tema é sobre família. Vocês viram nos meus stories sobre eu questionando algumas coisas sobre família. E família, eu, Silvia, acredito que família nós já escolhemos para vir na família que a gente fica, a gente está. E a gente já escolhe num outro plano para poder estar aqui e viver as experiências, perceber algumas coisas, fazer outras, que a nossa missão nessa vida é aprender, ensinar e ser grato. Então eu tenho que aprender muitas coisas, aprender a lidar com pessoas, com situações, aprender a lidar com o estresse, com várias emoções que não são tão positivas. E aí, quando eu aprendo, eu ensino para as pessoas, então eu tenho que estudar bastante, e eu ensino para as pessoas algumas coisas do meu aprendizado, algumas coisas que elas precisam saber. Então eu faço uma troca, eu ensino as pessoas. E eu tenho que ser grata a todas as coisas que eu aprendo, que eu ensino, e ser grata por estar neste mundo, estar nesta terra, estar aqui para poder compartilhar, fazer com as outras pessoas, compartilhar para as outras pessoas, com as outras pessoas. Então, é uma mágica a gente estar neste mundo. É o nosso merecimento estar. Nós pedimos tanto para estar aqui, para vir aqui, e acabamos não dando o devido valor para tudo isso. Então é muito importante nós... o valor é sem o ego, tá, gente? Olha, já veio mais uma. O valor é sem ego. O valor para as coisas que temos, fazemos... faz parte do nosso aprendizado. Por isso que nós temos várias pessoas a nosso lado, por isso que nós escolhemos algumas famílias até. Quando a gente chega aqui, a gente escolhe algumas pessoas que seriam a nossa família por escolha. Então, nossa família espiritual, nossa família de carne e osso é aquela que a gente vem para cumprir algumas coisas. Então não adianta, às vezes a pessoa foge, quer fugir, eu vou embora, eu não vou ficar aqui, simplesmente vai embora.
daquela família, mas acaba aparecendo outras pessoas no meio do caminho, que aí você acaba tendo que vivenciar, aprender, tudo, tudo, aprender, ensinar, fazer tudo que a gente precisa para que seja válido, para valer a pena a gente ficar aqui nesse mundo. Não é fácil? Não, não é fácil, mas é só você ir cuidando de você, tratando as suas diferenças, tratando as suas... Deixa eu colocar ela no chão. Tratando as suas vidas passadas, né? Tratando tudo isso, as suas emoções, para que você possa caminhar, possa seguir nessa direção, você possa fazer as coisas para você, você possa realizar. Eu tenho feito algumas imersões, eu tenho estudado bastante coisas para poder melhorar e atualizar os meus atendimentos, a ajuda que eu posso dar para vocês. E essa ajuda, ela é muito importante, porque dá para vocês resolverem várias situações, várias coisas que vocês não conseguiam resolver. Então, eu tenho feito algumas imersões para poder ser uma pessoa muito mais útil nos meus atendimentos, no contato da vida diária com outras pessoas e em várias outras situações. E é muito bom viver. Se você não está feliz com você, então alguma coisa você tem que resolver aí dentro de você. Não gosto de ficar sozinha, não consigo estar só, não consigo ter uma alegria naquilo que eu faço. Então alguma coisa está errada, alguma coisa você tem que ir buscar, mergulhar, ver o que você pode fazer para que você mude toda essa situação, ok? Vou convidar a minha amiga para fazer a nossa live. Quem curte, compartilha e venha participar desta live fazendo as suas perguntas, ok? Olá! Oiê, Tudo bom? tudo bom? Só assim pra gente se ver, né? Porque eu também não tenho ido para aula, né? Tenho no online, tem hora que não dá. É verdade, você não tem ido. E aí? Mas tá tudo certo. Eu já estava falando, dando umas... Ó, quase nós combinamos. Pelo menos o verde a gente tá, né? Sim! Você vê? Eu já estava falando algumas coisas para as pessoas pensarem um pouquinho, né? Que eu falei que nossa live hoje é sobre família, laços familiares. Por que nós viemos nessa família? Ai, eu não escolhi essa família. O pior, o melhor que você escolheu mesmo, né? Sim. O negócio é que você escolheu. Agora, se você não sabe lidar com isso, aí é outra história. Exatamente. Exatamente isso. E eu vejo assim E também. tem coisas que é vida passada também, né? Só que a gente tem que lembrar que nós estamos nessa vida. Então, muita gente faz regressão achando que vai achar coisas, nossa, astronômicas. Eu fui Cleópatra, nossa! E não é o que eu fui Cleópatra, é assim, como eu agi como Cleópatra. Porque ser Cleópatra ou não, É, exatamente isso. Até porque eu acho que o que a gente acessa de se informação. apresente. Olá a todos, boa noite. Boa noite, São Paulo, né? Estamos em São Paulo, então já está de noite. Eu sou a Eliane Frank Cardoso, eu sou astróloga, terapeuta holística, oraculista, professora, palestrante, enfim. Eu me apresento como Lilica normalmente, porque é um apelido que eu gosto, né? E aí a gente resolveu hoje falar sobre família, que é um tema que está o tempo inteiro em curso, porque é a nossa base, é a nossa raiz, e é o que define como é que vai ser o nosso futuro, né? Se a gente tem uma relação favorável dentro de nós com esses fatores, a nossa tendência é sermos prósperos, sermos felizes afetivamente, nos conectarmos com a nossa missão,
E quando o contrário acontece, a gente passa a vida tentando entender quem a gente é. Então, por isso, esse tema, nesse momento, para a gente fechar aí esse semestre que passou, né, de ano de Oxum, ano de Vênus, para a gente olhar a nossa amorosidade, a nossa afetividade. Vamos ver em que pé que as coisas estão, né? Eu É tenho sempre umas um prazer. visitantes aqui em cima da minha Tô mesa. vendo, só Agora tô eu tenho. vendo. É Pois sempre é, um prazer fica. estar aqui. Elas sempre aparecem. Daqui a pouco sobe a outra também. Eu tô bem tomando um café, porque E tá muito frio para mim, é só com café ou tá com muito chá frio. que eu esquento. Não gosto do frio também, é muito gelado. Depois das 4 horas começa realmente o frio, né? Sim, Você falou uma coisa aí que aí assim, então por causa da nossa família, o que é passado para a gente, né? A nossa herança, né? É uma herança. A gente pode ou não viver coisas boas. E por isso que às vezes é interessante a pessoa virar e falar assim, chegou aos 17 anos, a pessoa pega, vou viver minha vida, sai de casa, vai morar sozinho. Que é o interessante para o crescimento, é isso? sim. Ou pelo menos quem pensou não falou sobre. É assim, claro que eu acredito em livre-arbítrio, eu acredito em vidas passadas, eu acredito em espiritualidade, eu acredito que a gente está aqui no planeta preso. Estamos todos aqui presos. Eu parto desse ponto. Então, a gente nasce, a gente morre, volta para cá, morre, volta para cá de novo. E a gente está o tempo inteiro, volta, vai, volta, a perder de vista isso. Eu acho que cada um tem um tempo, cada espírito tem um tempo, eu acho que não nasceu todo mundo junto. Então, vamos pensar que a gente tem aí um monte de vida. Quando a gente define que vai vir para cá, a gente não tem outro jeito de vir, a não ser através da família. Então, olha a importância disso, né? Para a gente evoluir e lidar com as emoções, a gente precisa de um corpo. Então, é por isso que a gente nasce, né? Super concordo, a gente escolhe antes de vir. Mas, assim, eu acho que essa escolha, ela não é uma escolha de amor. Eu acho que a gente não escolhe o amor, né? É assim, eu amo este homem que tá lá na Terra, então eu vou para lá como filha dele. Eu acho que não é isso. É só um achismo, né? É só um olhar para a gente pensar a respeito, enfim. Eu acho que a gente escolhe tendo como base o que a gente quer trabalhar, né? E, por um O que lado. Por precisa outro viver, lado, né? oi? O que precisa viver, Sim, o que precisa viver. aprender. Aí, exato. Porque, para mim, a gente não vem porque tem que vir. Eu acho que a gente nasce porque a gente escolhe vir, porque é gostoso estar aqui, é gostoso sentir emoção, é gostoso sentir tesão, é gostoso sentir prazer. Eu acho que a gente vem por isso. Então, aí, dentro da condição do tenho que vir, né, do quero vir, e a única forma de viver essas experiências é estar no corpo físico, porque todo o fator emocional está no corpo, é reativo, é instintivo. Então, aí, vim. Então, dentro do vim para cá, eu posso, para trabalhar o que eu quero trabalhar, nascer na família A, nascer na família B ou na família C. E eu acho que é um trabalho em conjunto nosso, com os nossos mentores, com os orixás que nos acompanham, para quem segue as tradições afro. E assim, e anjo da guarda, anjo guardião, a gente compõe um plano encarnatório. Aí a gente vem para trabalhar. Só que assim, se a gente tem, sei lá, 500 anos, a gente já passou por várias experiências, com várias pessoas, com vários espíritos. E aí a gente vem para cá, com esses mesmos espíritos, e a gente não lembra que a gente um dia foi alguém conectado, aquele pai, aquela mãe, aquele marido, aquela esposa, né? A gente não lembra de nada disso. Então a gente vem para Sim. cá para viver uma experiência nova, junto com o mapa astral, que é desse momento, dessa vida. Então, tem nada que ver com a vida passada. Tem que ver com essa. Mas, aquele espírito ali que é sua mãe,
Com certeza, é uma função tão, 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 tão importante que com certeza tem um lastro passado. Não acho que com a mãe, acho que com o espírito cuja individualidade de mãe está conectada com a gente aqui. Então, é um fator que é obrigatório. Então, se a gente vem para cá, então vamos fazer uma analogia. A gente vem para a Terra, tem que vir pela família, não tem outro jeito. Então, é como se a família fosse o O transporte. nosso portal é a mãe, porque ela que gera, é o nosso portal. É o nosso portal dentro de uma constelação específica onde o Sol estava. Então, a gente fala da mãe, a gente fala do Sol. Então, nascemos. Então, assim, para mim, a família é o veículo. Não tem outra forma de vir para cá, a não ser pelo transporte da família, que nada mais é do que também isso. Você tem o óvulo, você tem o espermatozoide anda, caminha até o óvulo, né? Então, a gente tem o veículo, que é uma nave. Aí a gente chega aqui dentro dessa nave, aí a gente faz... O que a gente pode fazer? A gente pode amar a nave ao ponto de não querer mais sair da nave. A gente não solta a família. A gente não vive no mundo, né? É mais ou menos como a gente ir para a França e ficar dentro do avião, que é o veículo. Aí, outra opção, a gente vem e a gente renega, a gente fala que odeia eles e aí a gente sai de casa com 15 anos porque a gente não se dá com essa família. Então, isso é uma outra condição. Aí tem a condição da gente entender que a gente tem que cuidar deles. Então, olha como é. Se a gente pegar uma população inteira, eu já falei 3 formas a gente lidar com a família, não é? Então, para mim é isso. A família, por isso que eu falei que era novo, né? A família é o veículo. Se a gente não se desprende do veículo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por outro lado, se a gente sai correndo do veículo, né? Fica patinando. Fica. E se a gente sai do veículo também, sem a base, a gente se perde. E aí a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, a família, ela é o veículo para a nossa encarnação. E é por aí. Agora, eu acho que a gente escolhe. Eu acho que algumas escolhas são meio que compulsórias. Você tem que vir, você não tem outra opção a não ser a partir daquela mãe, daquele pai, daquelas pessoas que fazem parte daquele sistema. Porque é batata. A gente nasce, a gente já começa a repetir o padrão. Tem um padrão. E tem um padrão astrológico. A gente vai viver o padrão da família. Então, assim, eu acho que não é à toa que os antigos falavam, né? Amai a Deus, né? Amai a sua família, reverenciai a sua origem. Todas as religiões do mundo falam isso. Todas as formas de conexão com o divino falam isso. Então, você tem N terapias hoje que lidam com isso, né? Mas é interessante porque essa visão do que é do veículo, ela é uma coisa que veio, né, dentro dos atendimentos. A gente trabalha com isso, a gente fala de família o tempo inteiro, a gente tem que olhar dentro de nós, a nossa família, né? Qualquer terapeuta vai olhar a sua própria família com consciência de que está olhando a família. Mas aí é interessante porque esse olhar, ele é um olhar que desprende a gente das obrigações e responsabilidades que temos para com eles e eles para conosco. Mas, assim, é uma ligação absurdamente profunda. Você vai passar a vida inteira para poder amar essas pessoas incondicionalmente. Então, incondicionalmente você é do jeito que é e eu te amo mesmo assim. Né? Sim. Então, é muito importante. Então, não tá... olha só. Essa é a minha família, ó. Olha lá, Sara, olha para lá, Sara, olha para lá, Sara. Agora há pouco ela estava olhando. Olha lá, Sara. Isso aqui lindo. Então, assim, se a gente não olha para isso, é complexo, porque a gente passa a vida em depressão. Porque parte da questão do fator depressivo está ligado a isso, né? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Não gosto de onde eu vim. Bom, se você não reverencia a sua origem, você vai apodrecer, né? Meu querido mestre fala isso. Se a gente não honra, a gente apodrece. Então, é uma forma, né, de a gente olhar. O que eu agradeço é que hoje em dia a gente tem 1000 técnicas para a gente poder ter essa energia mais acessível para a gente poder trabalhar, né? Antigamente não tinha, eles não tiveram chance. Os nossos pais... E hoje em dia a gente tem mais...
se abre um pouco mais para fazer isso, porque, nossa, você precisa de um psicólogo. Eu não estou louco. É Sim. bem assim, né? Eu não estou louco? Como? Para que eu preciso de um psicólogo? Você precisa de uma terapia. Não sou louca, porque seria, pelo menos os mais velhos, né? Seria esse o conceito. Sim. Então, a gente vai em busca. Hoje em dia tem até as terapias energéticas, que você às vezes não precisa falar nada, fazer nada, que tem a barra de Access, várias outras, fitoenergética, que você vai trabalhar tudo isso sem precisar tá contando, às vezes, alguma coisa. É até bom que não se fale, né? Eu particularmente parto do ponto de que aquilo que a gente fala, a gente afirma o problema. Então, quando a gente fala dentro de um consultório, né, eu tenho a proteção, né? O terapeuta ele tem uma proteção espiritual para fazer aquele trabalho de lidar com o neuro das pessoas. Mas os amigos não têm, a família não tem. Então, você está contando um problema para alguém no bar, você vai contaminar o bar e você vai ficar contaminado com essa energia. Então, você vai manter mais do mesmo problema na sua vida. Quando a gente vai para as terapias quânticas, as energéticas, as vibratórias, todas elas, a gente não precisa falar. É que a gente permite que as pessoas falem, porque a gente sabe também que o ser humano precisa pôr para fora, né? Então a gente acaba permitindo e, enfim, faz parte a gente ouvir. Eu, por exemplo, gosto de saber o que aconteceu. Eu gosto de saber como que a pessoa lidou com aquela energia que foi trabalhada nela. Mas assim, trazer o mesmo assunto de uma forma negativa, não, porque a gente vai viver o que a gente vibra. Então, se você vibra problema, fala de problema, você vai viver problema o tempo inteiro. Mas eu gosto por Sim. causa disso. Não que eu não confie nas outras, eu acho que a psicologia ela é sensacional, a psicanálise também Sim, é, e eu acho que cada pessoa tem sintonia com um tipo, assim como religião, né? um Tudo é tipo de bom. tratamento. Tudo é bom. Exatamente. Você vai ter sintonia com uma técnica e com outra não. Ou você vai ter com tipo, eu tenho com todas. Eu sou uma pessoa que gosta de todas as técnicas, sempre gostei. Eu também. Assim, tipo, o bom de ser. Eu tenho a mistura do Sagitário com o Peixes, né? O bom de você ter o Sagitário e o Peixes é isso. Você gosta de tudo. Você, aonde tem conhecimento, você vai lá porque você vai aprender um pouco e você vai dividir, você vai compartilhar, e é legal isso, né? Mas assim, hoje tem tanta técnica, nossa, tem muita técnica, muita. Tem coisa que a gente nem conhece. De vez em quando alguém chega assim para mim na sessão, então eu conheci uma técnica tal, você já ouviu falar? Não, não ouvi falar, aí preciso aprender, né? Aí vou atrás. Mas é muito legal. E tem muita coisa que eu E às gosto. vezes essas novas técnicas, a junção de uma técnica com a outra que a pessoa fez de um outro jeito. Sim. Eu fiz alguns cursos que era exatamente isso. Então a pessoa ele fazia a junção de várias, duas ou três técnicas e ele inventava a técnica dele. É isso, a gente aproveita o conhecimento, porque na Terra nada é criado, tudo é transformado. Tudo está sendo transformado o tempo inteiro. Você vê pelos gráficos, por exemplo, de radiestesia, a gente tem gráficos que estão vindo há muito tempo, né? Desde que eu me conheço por gente, aqueles gráficos existem, eles são muito antigos, Sim. né? Daí tem coisa muito antiga. E aí hoje tem alguns gráficos nesses últimos 10 anos que são a junção de 2, 3, 4 e estão ali, funcionam. Então, eu acho que assim, a mudança, como diz meu mentor, a única coisa que não muda é a mudança. Tudo vai mudar o tempo inteiro. E é bom que a gente, né, vá se reciclando, se aprimorando, inclusive na nossa forma de olhar para a família. Inclusive isso. Nossa, tem tanta terapia, né? Tanta Sim. constelação, e a gente tem hoje tipos de constelação, né? Então eu falo, teve Maneiras aqueles. diferentes de serem feitas. Sim. E o A online, pessoa não precisa nem estar. Às vezes a pessoa não precisa, hoje em dia, né? Não precisa nem estar presente, porque você tem outras técnicas que você pode utilizar. sim, exatamente isso. Não precisa. Então, assim, a base para a gente ser feliz na Terra é a gente de fato
ter a nossa família reverenciada. Eu acho que é, assim, trabalhada, reverenciada, aceita dentro de nós. Quer dizer, não é sobre o que a mãe fez ou sobre o que o pai fez, não é sobre isso. É sobre como a gente lida com isso na nossa vida, porque os valores afetivos, eles vão vir da mãe. Então, o tipo de pessoa que a gente vai conhecer, que a gente vai se relacionar, vão vir dos modelos, do nosso olhar infantil, do primeiro setênio ali, dos primeiros 7 anos, em relação a pai, mãe e outras pessoas que conviveram com a gente. Então, assim, isso eu fui criada pelos meus avós e depois de um tempo por babá. E essas energias ficaram muito misturadas, justamente porque era meu pai, minha mãe, meus avós, minha prima, que também cuidava, e babá. Então, quando no decorrer da vida você tem uma sensação muito forte de conhecer uma pessoa e vem uma coisa de, nossa, parece que eu conheço essa pessoa de vida passada. Não é vida passada. A gente não tem acesso a essa informação. É alguém que passou pela sua vida muito provavelmente nos primeiros 7 anos, porque aí a gente não vai ter a memória construída, né? A gente vai ter isso no inconsciente. E eu tive a oportunidade de conhecer, de rever algumas dessas pessoas, e é batata, de fato, é a primeira infância. Agora, há alguns casos que a gente consegue ver no mapa astral, por exemplo, que tem a ver com histórias de vidas passadas, porque tem intercâmbios de planetas ali que a gente percebe que é uma coisa de vida passada. Mas as nossas histórias de amor, por exemplo, dificilmente é o passado. O passado de amor não tem nada no passado. O amor está no hoje. O que ficou preso não é amor. Assim, e assim, por isso que a relação de mãe-filho é tão importante, porque ela está falando de um aprendizado, de uma escolha que muitas vezes tem uma prisão em vida passada. E aí vem como mãe e filho para quê? Para soltar essa prisão. Um resgate. Para soltar, para amar incondicionalmente, sem querer controlar. Cuidando, protegendo, assim, a linha da proteção, ela é muito tênue entre proteção e controle. Nossa, não dá nem para perceber que tem uma linha ali. Mas tem. E se tem alguma coisa presa, se veio do passado é porque está preso. Porque amor Sim. é liberdade, não faz sentido o amor prender, né? Então, isso é muito, 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 muito importante, porque a gente E o precisa nosso ficar em paz. cérebro, tanto família, medos, emoções, o nosso cérebro, ele registra aquilo e ele não sabe se ele está hoje, se ele está em vidas passadas, em que momento ele está. Então, muitas pessoas fazem até a regressão por conta disso. Eu tenho para liberar, falar, olha, cérebro, tá vendo? Ó, não estou mais lá, eu estou aqui, no momento presente. E aí ele muda. Sim. Né? A Então, gente tem faz, uma né? pessoa sempre confundindo isso, né? A gente tem tem pessoas, eu, por exemplo, tive que fazer isso. Porque aonde você tem o peixes, alguns signos têm essa predisposição. Onde, na verdade, a gente tem um signo de água, a gente tem um sentir muito forte. Você que tem signo de água, você sabe que quando você está na emoção, é muito forte isso. E é complexo, porque você, de repente, sente o cheiro de alguma coisa e você não identifica esse cheiro de onde vem. Esse cheiro, de repente, te faz mal. E aí, pronto, você já está no passado. Você não percebe, a gente não percebe. Então, tem pessoas que a gente precisa fazer um trabalho de cor, definir o que o passado é de uma cor, o presente é de uma cor, o futuro é de uma cor. Isso é uma das questões da hipnose. Então, faz diferença, viu? Porque o cérebro também não sabe o que é pensado, o que é vivido, o que é memória. Por isso que a lei da O atração que faz é real? a O gente não que é o sabe. real? Não tem como saber. E é muito louco isso, porque a memória, ela mistura. Eu acho que a gente se permeia nesse meio aqui. É difícil saber. Daqui a um tempo, tem coisas que alguém te contou, que são memórias íntimas dessa pessoa, que vão virar suas memórias. Por isso que eu acho que foi por isso que eu entendi essa coisa do somos todos um, né? Porque como que uma memória minha vai para você? Como é que você usurpa a minha memória? Entendeu?
E não é isso, né? A gente sabe que é um mecanismo, então fica difícil. Como é que eu sei que eu fui Cleópatra? Como é que eu sei se não é uma memória do meu sistema? Porque pode ser do meu sistema, não ser minha. A gente fala tanto Sim. de, né, de sonhos, e eu sei que, por exemplo, eu tenho uma história com a minha mãe. Eu, quando criança, eu sempre tive muitos sonhos, eu sempre tive a mediunidade muito aflorada por sonho. E eu tinha os sonhos reincidentes, né? Eles vão, você vai sonhando com a mesma coisa. E aí um dia eu contei para minha mãe, porque eu tinha, dentre esses muitos sonhos, eu tinha um sonho que era um sonho de um convento, aonde eu via pessoas importantes da minha família nesse convento. E eu sabia tudo do convento, tudo. Sabia onde era o banheiro, sabia onde era a minha casa, o meu quarto, sabia tudo ali. Eu sei te descrever, eu sei desenhar o convento. E aí um dia eu comentei com a minha mãe, depois com a minha prima, mas com a minha mãe eu falei, nossa, eu tenho sempre um sonho repetido. E aí a minha mãe contou o sonho, porque isso era uma coisa que ela trouxe da infância. Ela tinha esse sonho. Então, isso passou para o meu Hum. DNA. E aí, depois que eu conversei com ela sobre, eu nunca mais tive esse sonho. Nunca mais. Então, assim, você que sonha 15 anos com o negócio, divide com uma pessoa e nunca mais sonha. Passou. Porque não era meu, com certeza. Mas não é Sim. interessante? A memória da mãe que vem para a Muito. gente. Então, Por isso que a assim, gente tem. Não é por acaso a mãe que a gente tem, os não. irmãos que a gente tem, nada, o pai que a gente tem, não é por acaso. Nada, 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 nada. Não, e assim, a gente é parecido, né, fisicamente com eles. A gente tem uma coisa que, assim, tipo, você não gosta do seu pai, você é a cara dele. E aí? Você olha para você o tempo inteiro e você se vê, você vê ele em você. Então, assim, tem muitos casos de pessoas que eu conheço, inclusive, que se separaram, com crianças pequenas, que a criança é a cara do pai. Então, E a mãe fica com a guarda e ela tem que ficar vendo né, o filho que é a cara do ex. fica muito difícil isso, porque é um mecanismo, e assim, é um mecanismo que prende, aprisiona. Então, a gente precisa fazer o quê? Para a gente libertar, para a gente, né, seguir em frente, aceitar incondicionalmente. E não é só aceitar, é amar. Porque é do jeito que é. Eu tenho visto os processos todos de doenças, né? Onde a pessoa mais velha depende do cuidado da pessoa mais nova. As doenças ou autoimunes, ou essas doenças que são neurológicas, eu tenho visto o quanto é rico esse aprendizado e essa troca familiar, porque é o amor que tem que entrar. Porque você não dá conta de cuidar Sim. de uma pessoa se você não ama essa pessoa. Você vai viver uma guerra com você mesmo, né? Então, é por isso que eu já falei até aqui, que o trabalho dos cuidadores e cuidadoras, para mim, é fundamental. Eu acho que é um dos mais importantes, porque a gente não dá conta, muitas vezes, de cuidar Sim, das pessoas que a gente sim. ama. E eu tô falando das pessoas que gostam, né? Não das pessoas que ignoram, que delegam para outras pessoas. Mas a gente não dá conta, é muito difícil, é muito triste, né? Nada. Recentemente, até com o meu pai, era muito engraçado, porque ele estava com cuidadoras, e aí ele brigava comigo quando eu falava com ele alguma coisa. Aí eu comecei a mudar, né? Mudar, falando assim, toda vez que ele brigava comigo e ele me mandava embora, vai embora daqui e não volta nunca mais. Tá bom, pai, eu vou, tá? Tô indo embora, que já era meu horário, inclusive. Mas aí eu chegava nele, dava um beijo na testa dele e falava assim, mas amanhã eu volto, tá? Ele, ele, sabe, quando a pessoa fica meio Desconcentra. assim, brigou, 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 eu falei assim, tá bom, pai, eu vou embora, tchau, e dava um beijo e falava assim, mas amanhã eu tô de volta, tá? E eu ia embora. É, Aí minhas desconcentra. irmãs falavam assim, você fica provocando ele. Eu falei assim, não, não estou provocando, eu estou mostrando para ele que eu me importo. Porque amanhã, independente das atitudes dele, amanhã eu estou aqui. É, porque faz parte da É gente, né? aprender a amar, é É. aprender a amar, né? E assim, eu acho um barato isso, porque, bom, falo com muitas pessoas, né? Tenho amigos, amigas,
E aí enrosca, porque todo mundo enrosca, né? É difícil você conviver com uma Sim. pessoa que gosta, diz assim, você gosta da janela aberta, a pessoa fecha a janela. É complicado você conviver com uma pessoa diferente. E família, depois que a gente passa ali dos 15, 16 anos de idade, a gente já tem vontade, a gente já tem um comportamento voluntarioso ali, impetuoso. E assim, a gente quer fazer do nosso jeito. Eu vivi a adolescência intensamente. Assim, foi muito intenso, inclusive. E eu vejo as meninas, os meninos hoje vivendo isso, e eu dou risada, porque eu falo, vocês esqueceram, né, que vocês foram iguais. Porque a gente fez, a gente viveu isso, mas a gente perde aquilo que está bem resolvido, a gente perde a memória, a gente não guarda, a gente vai guardar o que está pendente. Então, assim, a grande encrenca da sua vida no passado, 20 anos para frente, virou o seu grande amor. Porque você esqueceu que foi uma encrenca, porque está pendente. Se você vê de novo, você vai viver. Quase todo mundo vive. Então, é assim. E a base, essa base amorosa, afetiva, é a nossa relação com a nossa mãe. Então, se a gente não recebeu amor, afeto lá nos 7 anos de idade, a gente não vai receber mais. Essa mãe não tem mais essa permissão espiritual de acessar o nosso gene, como ela tinha quando a gente era criança. Porque naquele momento a gente dependia dela para poder Sim. crescer saudável, para a gente poder ter. Fazer as coisas, né? Né? Sim, hoje a gente não precisa mais, mas a gente está parado lá atrás. A gente está parado lá, naqueles 5 anos de idade em que a mãe trabalhava fora e a gente ia para a janela dar tchau enquanto ela ia trabalhar, né? E aí ninguém vai dar esse acolhimento que a gente tem automático da mãe, porque é uma questão de células, é uma questão genética, é uma questão espiritual. Então, esses laços, é assim, a gente tem o vínculo e o laço, né? Com mãe, com pai, com o sangue inteiro, com o sistema sanguíneo todo. A gente precisa transformar o vínculo em laço. Não dá para ter o vínculo, tem que ter o laço é o amor. O vínculo é assim, eu tenho que ir ver minha mãe. Tá, mas é melhor você ir porque você quer, não porque você tem que ir, Exatamente. né? Então, assim, se for, vai inteiro, né? Deixa o celular de lado. Eu aprendi muito com o processo da minha mãe também, né? Muito, anos atrás. Deixa o celular de lado, fica ali, fica 10 minutos, mas fica os 10 minutos só com ela. Rezando, falando, dando amor, abraçando, beijando, porque assim, aquilo que a gente Minha, dá, a gente recebe. a minha mãe, ela ficou 3 meses, né, no hospital. E foi interessante, porque, assim, chegou um momento que minha irmã, uma das minhas irmãs falou assim, não, nem precisa mais, porque ela ficou naquela UTI que tem que você pode dormir, né? Uhum. Aí foi interessante, porque até um momento ela estava consciente, depois não estava mais. Então, aí fala, nem precisa dormir lá. Eu olhei bem para minha irmã e falei assim, você não precisa, eu quero. É. Então, alguns dias na semana eu ia para dormir ali naquele sofá que ficava do lado da cama, eu estava ali sim, porque eu queria estar lá. Porque é uma forma da gente experimentar, experienciar o amor, o afeto e outra coisa, de dar um pouquinho daquilo que foi dado pra gente, porque é assim, a maternidade, eu não sou mãe, eu optei não ser mãe, né? Eu também nunca fui. Mas, O meu assim, não foi bem, não, mas tudo bem. não, eu optei, o meu foi Foi muito enganação. diferente. Mas assim, pensa uma coisa, né? Vamos pensar, essa pessoa, não importa quem seja, a mãe, não importa quem seja, ela vai parar a vida dela. Porque ela vai viver ali uma divisão. Ela tem os planos de vida, ela tem os sonhos de vida, ela tem os pensamentos, ela tem o prazer, ela tem a liberdade, a independência, ela tem tudo. E aí, para Sim, receber esse bebê, ela vai parar de ter 100% de controle sobre ela. Então, os pensamentos dela já não são mais dela, vão para o bebê. As percepções de vida dela já não são mais dela, ela já tem alguém com quem ela divide. Então,
essa união forma um laço, forma um vínculo, mas vai formar um laço, muitas vezes, que vai até gerar uma interferência no futuro, na vida dos dois. Tamanha proximidade que existe emocionalmente falando ali. Sim. É uma ligação de amor muito profundo, mas assim, ela continua tendo pensamentos, ela continua tendo sentimentos, só que não são mais dela. Desejos. Desejos. Então vai chegar uma hora que é assim, eu quero sair, mas eu não posso, eu tenho um filho. Então a palavra não posso, a expressão não posso, vai começar a fazer parte da vida daquela mulher. Então, é uma devoção. Não tem como não ser. Não tem. Você Então, está a gente falando de um. Aí a disso. pessoa tem um, dois, três, no caso da minha família, quatro. Não tem mais vida. Então, assim, é por isso que é tão forte, né? A pessoa abre mão dela. A maternidade, ela faz com que a pessoa aprenda, de uma forma muitas vezes dolorida, o que é amar. Sim, Incondicionalmente, não consegue. Porque você carrega um bebê na sua barriga meses, né? 9 meses, vamos considerar o 9 tempo meses. antigo, 9 meses. Então, por 9 meses você criou um vínculo com aquele bebê. Por 9 meses, cada passo que você deu estava ali junto com você, cuidado. Você já não estava mais livre ali. Sim, é um processo lindo, é o processo através do qual Deus cria tudo, né? Deus Sim. cria a partir daí. Então, Deus deusa, né? Então é muito importante, muito bonito isso. Mas no dia a dia, essa mãe tem desejos, essa mãe tá frustrada, essa mãe tá feia, essa mãe não aguenta mais ela não aguenta mais o bebê chorando. É humano, né? Então, isso precisa ser honrado, né? Isso precisa ser valorizado. Porque hoje em dia, a mãe não fica em casa, ela não pode se dar ao luxo, a maioria não pode se dar ao luxo de ficar em casa mais Sim. 6 meses. Antigamente ficavam mais, né? Abdicava, a mulher abdicava da sua profissão, dos seus sonhos, para ficar em casa, para cuidar dos filhos. Hoje não. Hoje não, e hoje é assim, ela precisa cuidar de tudo ao mesmo tempo agora. E ai dela, se esse bebê chorar feito um condenado, porque tem qualquer coisa, porque vai vir um vizinho e vai encher o saco. Porque hoje em dia os espíritos que estão nascendo também têm uma condição diferente da nossa, né? Se a Terra está Sim, desequilibrada, a gente está recebendo um outro tipo de espírito. Porque se está do jeito que está hoje, é a somatória, é a nossa somatória de pessoas, né? A somatória do coeficiente global da humanidade é o que fez a humanidade ficar do jeito que está. Então, os bebês que estão vindo, eles são frutos também desse desequilíbrio que tem aqui. Então, assim, relações sexuais vão ter bebê que não sabe lidar com a energia feminina e masculina dentro dele. Relações que têm amor geram dentro desse bebê amor, afeto verdadeiro. Hoje eu conheço, graças a Deus, vários bebês que são frutos de amor verdadeiro mesmo, entre o homem e a mulher. Pessoas que conscientemente decidiram colocar um filho no mundo com condição de ter esse filho. Isso é raríssimo. Isso é porque eu muito quero, não foi um descuido. Se foi um descuido, se aconteceu a gravidez, é porque a pessoa precisa prestar atenção qual é a rota da vida dela, o que ela tinha que fazer que ela acabou não fazendo. porque a gente vê, a gente vai olhar o mapa astral, né? Os processos de gravidez, eles estão marcados no mapa. É um negócio que o espírito escolhe. Então, se o espírito escolheu não viver a gravidez, aquele casal pode fazer o que quiser, que ela não vai engravidar com aquele homem. Se não É uma está, coisa que você nunca viu no meu mapa, a gente pelo pode que eu me perdoar. lembro. A gente agora, quando fizer a revolução, a gente olha. Achei interessante porque assim, hoje eu entendo, eu não tive, muito bem. Hoje eu entendo, por uma série de coisas, eu descobri, vamos dizer assim, que a pessoa não podia ter, Sim, mas eu poderia ter, né? E tá, então se eu não tive, um motivo tinha, que era para cuidar melhor do lado espiritual, também com uma missão nesse sim. lado, né? Realmente Então é isso. também tem esses propósitos.
né? Que seria um Normalmente, propósito. sim. Talvez, um dia um preto velho me ensinou o seguinte, que a maternidade, essa história do é o espírito que escolhe, eu já sabia, enfim, porque isso está muito ligado aos conceitos astrológicos. Mas o porquê que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm? Tem pessoas que escolheram vir para cá para viver essa experiência visceral do amor através de um filho. Porque é uma experiência visceral, você vai viver o seu maior sonho e você vai lidar com o seu maior medo. É aonde a dualidade amor e medo funcionam juntas. Porque é o seu maior amor, mas você vai ter o maior medo da sua vida, que é justamente perder esse amor. Né? Então, isso é um negócio que assim, para mim até é inconcebível. Né? Eu já não lido nem com a morte dos animais, porque eu sei que tudo tem um começo, meio e fim, mas numa situação assim, é muito triste uma mãe perder um filho, porque ela está de fato perdendo uma parte dela. É a única Sim, situação em que isso acontece, né? Fora daquilo que é a regra normal, né? Da vida, do processo de vida e morte. Então, quando tem essa questão, o espírito precisa, ele vem, ele escolhe viver essa experiência visceral de amar alguém além do próprio umbigo. Porque a gente passa de verdade a vida inteira amando o nosso umbigo. A gente quer escolher o homem que a gente quer, ou a mulher que a gente quer, ou a pessoa que a gente quer, e a gente faz tudo mentalmente, né? A gente escolhe até os parceiros mentalmente. Então, assim, o ser humano ele tem essa questão do mental muito presente, muito forte. Então, o aprendizado aí, ele é necessário. Então, aí vem escolhe-se, né, essa condição de acolher um bebê para aprender a amar incondicionalmente, amar uma parte sua que vai se individualizar e vai para o mundo. Mas nem todas as mães dão conta de fazer isso, porque elas repetem o comportamento antepassado, né? Então, assim, uma mãe vai repetir o comportamento da mãe dela, que vai repetir o comportamento da outra da mãe, e vamos para trás, vai vindo. É daqui para frente que a gente vai começar a colher os frutos de uma geração que não é tão dependente da mãe, porque é a geração da internet. A geração de quem nasceu aí, de quem hoje está com 15, 20 anos, é a geração da internet já. Essas crianças, elas sim, não têm a dependência dos pais como nós tivemos, porque eles jogam desde sempre, eles já têm uma interação no mundo desde sempre, que é uma interação deles, né? Então, isso vai ser um pouco diferente. Agora, se a pessoa tem um caminho espiritual forte aí de desenvolvimento de alguma técnica, ela já passou por essa experiência de viver o amor em vidas anteriores, como outras individualidades, então não tem o apelo dentro delas aqui. Não cabe um bebê na vida, não tem esse apelo, não tem essa vontade, não tem esse desejo. Tem muitas pessoas que são assim. E não é porque são egoístas, elas simplesmente não têm essa vontade. O bichinho não cutucou. É exatamente como tem gente que quer ser médico porque sente que tem que ser médico. Tem gente que nunca nem passou pela cabeça. Então, esse é um aprendizado importante, porque nem todo mundo tem que ser mãe. Não ser mãe é uma escolha, ser mãe é uma escolha. Então, assim, não é porque você não é mãe que você é menos mulher. A mãe é uma faceta do feminino, há tantas outras. atualmente você acaba sendo mãe de pet. De Que se pet você e for ver, de amigos também. quando, quando você virou e falou assim, a coisa de perder, eu te falo que eu aprendi muito nisso com os gatos que eu tive, Sim, porque foram perdas, né? Porque é uma vida, você cuida. Então, vou comparar com um bebê, vamos dizer, essa é a outra, ó. olha a carinha Essa é a que outra. fofa. Então, assim, você acaba comparando, porque hoje em dia, os casais, eles preferem ter um pet do que ter um filho. Sim, muitos. Muitos. E outra coisa, hoje eu acho que a gente está num outro momento, mas houve um momento em que a mulher começou a questionar muito essa questão do corpo. E aí, assim, o corpo, ele é uma característica importante, porque a gente precisa do corpo para a gente viver as nossas experiências, né, na Sim. Terra.
E quando a gente está muito conectada com esse corpo, a gente está menos conectada com a energia espiritual, que é a energia do feminino. Então, assim, não dá para você ter filho e botar um bebê com 6 meses numa creche. Até dá, porque muitas pessoas fazem isso. Mas a gente precisa entender que até essa maternidade hoje, ela está bem diferente do que era lá atrás. Muito diferente. Até porque hoje a gente tem uma outra forma de colocar os nossos filhos para aprender, né? A gente não tem mais a quantidade de babás que tinha antigamente, não tem mais a quantidade de empregadas que tinha antigamente. E não tem por quê? Porque a gente evoluiu em relação a isso. Porque as pessoas estão entendendo que elas têm um trabalho, elas são produtivas e elas merecem e têm que ganhar o correspondente a isso que elas fazem. Antigamente as pessoas trabalhavam de graça. Então, a sociedade evoluindo, ela vai pedindo planejamento familiar, ela vai pedindo planejamento financeiro, né? Olha o que aconteceu com a pandemia. E assim, a família, ela está se adaptando dentro desses processos, mas hoje assim, não tem mais essa. A mulher está em casa, o homem está em casa, e o parceiro ou parceira está na rua. Acabou. Ah, é? Um pau aí. Deu. Você sumiu e voltou. Deu uma travada, mas tudo bem. Você me ouviu? Ouvi. E outra, com todas as histórias que acontecem, você trabalhando de casa, né? Você está fazendo home office, né? Que para mim já era comum, para você já era comum fazer esse home office no trabalho que a gente tem, né? Assim. Mas para as pessoas que não tinham isso, acabam cuidando da família. Só que todo tempo tem que ter o tempo, né? Para cada coisa. Olha, é coisa de louco isso. Esses dias, recentemente, acho que deve ter uns 10 dias, um dos meus vizinhos resolveu fazer uma obra no apartamento. E assim, eu atendo home office há anos, 10 anos. E assim, na pandemia inteira, atendendo muito, né? Porque aí ficou mais fácil até. Mas, tipo, arrumei outros horários na agenda, porque não tenho tempo do trânsito, né? Então, você está fazendo tudo em casa. E aí, o que aconteceu? Obra. Então, assim, não dá para você atender online uma obra, furando a furadeira, que parece uma britadeira dentro da sua cabeça, né? Então, assim, isso é o tempo que a construção civil também vai precisar se adaptar, né? Porque como é que vai ser isso? Tudo é adaptação. A nossa relação com a família, ela também mudou, porque a gente passou a ter que respeitar que eles são idosos, então não dá para gente Sim. que vai trabalhar, que vai no supermercado, e uma vez por semana para ficar com esse pai ou com essa mãe, no meio de uma pandemia, se eles são grupos de risco. Então, eu acho que isso fez. A gente vai ver um boom aí, né? Que é a geração da pandemia, muita gente engravidou, muita gente já teve bebê, muita gente vai ter bebê, mas isso vai dar uma assentada depois, eu acho. Porque para a gente mudar para a quinta dimensão, não vai dar para ter bebê nascendo. Isso vai ter que mudar. Porque pensa comigo, se a quinta dimensão não tem corpo, como é que faz? Não tem bebê. Sim. Não tem mais essa característica mamífera, né? Que a gente tem animal mesmo, símia. Não vai ter como. Porque se sobe a energia, a gente despluga os 3 chakras inferiores. E aí nós vamos fazer como? Não vai mais ter essa forma de família. Mas vão continuar existindo interações. Então, esse eu amo, eu odeio, vão ter que equilibrar, porque a dualidade é a terceira dimensão, isso vai precisar equilibrar para uma quinta. Então, quando eu olho a galera falando de quinta dimensão, eu falo, nossa, a gente está tão longe disso. Estamos vibratoriamente, né, funcionando em outros níveis, mas na Terra a gente está muito longe. A gente ainda não chegou nem no acordo em relação ao aceitar as pessoas como elas são e as escolhas das pessoas que não tem nada a ver com a gente. Porque não é fácil. Você aceitar o outro como ele não é fácil. Não é fácil. A gente dá o tempo. Porque existe família, né?
a família consanguínea, existe e a família que você escolhe ter, que são as pessoas que estão à sua volta, seja num local espiritual, seja em qualquer lugar. Que você escolhe, bom, Sim. essa é uma família, uma outra família que você acaba formando. Mas você tem que aprender a lidar também com essas pessoas. Não, Você já muda o pensou? lugar, mas vai ser o aprendizado é Ó, o mesmo. visualiza a cena. A pessoa briga com o pai, com a mãe, levanta da mesa, bate porta, se tranca no quarto. Essa mesma pessoa Uhum. casa, né, e faz isso com a parceira. Vamos supor, é uma moça que faz isso com a parceira. O que vai acontecer? Essa parceira vai pensar se ela quer ficar nesse relacionamento. E a função do relacionamento em si, para mim, né, dentro do meu olhar, é substituir o pai e a mãe, porque a gente não nasce para ficar com ninguém. Eu não acho que a gente nasça para casar e ter filhos. Eu não acho que seja isso. Porque eu acho que o propósito divino, ele não tem nada de ego. Ele tem a ver com algo que você faz pelo mundo, pela terra, pela sociedade. Então não tem a ver com casar, ter filho, cuidar da mãe. Ah, eu nasci para cuidar da minha mãe. Não, mentira. Você está mentindo para você mesma. Ou para você mesmo. Você nasceu para Você cumprir veio um propósito. aprender, ensinar e ser grata. Exato. E aí, assim, eu nasci para cuidar da minha mãe. Não, você não nasceu para cuidar da sua mãe. Essa foi uma função, um acordo, um pacto que você fez aqui. Aqui. Já na barriga dela, você entendeu que você podia ajudá-la como gratidão, porque ela te deu a vida. Mas o propósito divino, ele não tem nada a ver com materialidade. Agora, aí essa pessoa que está ali do teu lado para te ajudar a não ter uma vida sozinha, ou sozinho, porque é muito triste você ser sozinho. Então, a espiritualidade nos deu a bênção de termos relacionamentos, de termos família e termos relacionamento. Para quê? Para que a gente possa não ser só. E aí a gente faz uma dessas, já pensou? Então, assim, essa pessoa, ela com certeza vai repensar esse relacionamento, porque ela quer uma pessoa adulta, uma pessoa que seja divertida, uma pessoa que seja com quem ela tenha troca, porque é muito legal Uma você ter parceria, né? uma parceria, isso, uma Uma parceria. amizade, né? Então, assim, a relação afetiva, ela não é sexual, ela é uma relação de amor, seja entre amigos, amigas, amigues, seja entre um casal, duas moças, dois rapazes, né? Não Sim, importa não o grau importa. que O você amor. é o amor. Então, assim, o amor, ele está ligado à afetividade. É assim, é gostar de conversar sobre um tema, é ter coisas em comum. Os relacionamentos, eles são entre os iguais, né? As distrações podem ser entre os desiguais, mas as relações, elas são entre os iguais. Então, à medida em que a gente está bem resolvido com a nossa mãe e com o nosso pai, obviamente, a gente vai estar pronto para viver e encontrar e ser encontrado ou encontrada por pessoas parecidas com a gente. Senão a gente vai repetir o draminha da infância, daquele da infância mesmo. Ah, meu pai me trancava em casa para viajar com a minha mãe. E é muito comum isso, porque é uma visão que a Sim. criança teve, e isso está dentro da gente, porque essa criança é uma parte nossa. Então, a gente faz terapia para dar luz para essas partes, para conversar com essa criança, mostrar para essa criança: olha como a vida mudou, olha como eu sou feliz hoje, olha como eu estou Você não inteira é no aquela pensamento. pessoa que você era, você cresceu. Sim. Consequentemente, você aprende. Tem uns que não aprendem, né? Mas Sempre tem. Mas por quê? É o que eu sempre falo. sempre tem. Ó, eu sempre falo, as pessoas que estão se debatendo com a evolução, elas têm o tempo delas. Cada um tem seu tempo. O tempo é um acordo individual entre nós e Deus. Sim. Né? Uhum. Então, assim como os amigos, eles são escolhas dessa vida. Agora, sim, é lógico que você percebe que você tem uma afinidade com uma pessoa que você conhece há anos. Você pode ser você pode brigar, você pode xingar, e essa pessoa não vai julgar você, ela vai chegar para você e vai falar: você está com algum problema? E se você pode ser você
Porque passar por essas sombras é justamente o que mantém a afetividade ativa nas relações, né? Então, assim, isso é uma amiga. Ela sabe que você está num momento Sim. complexo, ela vai ficar longe de você naquele momento, mas depois ela vai se aproximar e vocês vão conversar e vai ficar tudo bem. Então, assim, isso é uma relação duradoura. Essa relação, ela é construída. Amor não é do passado, amor é do hoje. Né? Agora, que é por isso que eu sempre falo, passado bom é passado morto. Porque não vai ter nada bom lá atrás. O que está preso, o que Sim. você tanto quer, é o que te prendeu, que é uma ausência quase sempre. Né? Então, assim, a gente projeta a mãe em todas as relações. Tem pessoas que casam com a mãe. As pessoas que têm 2 casamentos, 3 casamentos, certeza que o primeiro foi com a mãe e deu errado, porque foi com a mãe. Porque os dois estavam, ou as duas, estavam fora da relação. Estavam projetadas nas origens, né? Na família de origem. Com o tempo, a gente começa a entender que ninguém tem a obrigação de amar a gente. As pessoas vão dar Sim. para a gente o que elas estão prontas para dar. E se você se ama, você vai estar em qualquer relação e vai estar muito bem nessa relação. Por quê? Se você se ama, você não vai viver uma relação abusiva, porque na primeira aprontada você vai correr, né? Você vai Agora, se posicionar. Seguinte, ó, não vai dar. não vai dar. E porque tem pessoas que ainda não soltaram a família. Como eu disse, elas ainda estão em Paris dentro do avião. A gente precisa soltar. E assim, ninguém vai dar o que não tem dentro da gente. Então, se a gente não recebeu da mãe, vai para dentro. Olha, se pergunta o que, que eu estou buscando aqui ainda. Porque a mãe pode não ter dado aquilo que a gente entende que ela deveria ter dado, mas ela pode ter dado aquilo que ela tinha de melhor, né? Exatamente. Então, assim, e se você todo mundo olhar o que recebeu da mãe, claro, que há situações, né? Há situações de adoção, que a mãe não deu nada, né? Mas essas situações, elas não são maioria. E dentro das situações de minoria também tem alguma coisa de benefício ali. Porque se é tão importante assim a família, né? E é importante porque define se a gente vai ter uma vida bacana ou se a gente vai ter um processo depressivo, um processo de dor. Já pensou, uma mãe que nunca quis engravidar, mas infelizmente não tomou as precauções necessárias, ou porque não sabia, ou porque achou que não precisava, não importa. Essa pessoa não queria ser mãe. Então vamos supor que ela não quer ser mãe, então, mas ela não tem coragem de dar o filho para adoção. Então essa criança vai ficar com essa mãe que odeia ela o tempo inteiro. É muito pior. Sim. Então, é difícil a gente dizer quando a gente não vive essa situação, né? Eu não vivi isso, você também não, então a gente não sabe o que acontece dentro de quem está vivendo, ou quem viveu isso. Mas, assim, uma gravidez indesejada, ela faz tão mal. Indesejada porque aquela mãe não queria, ela faz tão mal quanto Não desejada. era agora, não é momento. Sim, por isso que eu não julgo, né? Nessas situações eu só falo, olha, se você não quer engravidar, você se cuide porque você está com um mapa astral de gravidez. Normalmente, quando a pessoa me pergunta, gente que ainda não me conhece, que está chegando, quando Sim. pergunta é porque já está grávida. Todas as situações que eu vivi foram assim. Aquele evento que a gente fez anos atrás, lembra? Um evento você foi jogar, acho que o baralho, e eu fui fazer uma astral? Lá Com no a buffet? Paty, não foi? Foi. Num buffet na. Foi. Foi. Lembro, lembro. Aquele Me evento, veio esse evento. Você começou a falar, me veio esse então, evento. eu atendi várias pessoas lá, mas eu atendi 3 pessoas diferentes que estavam grávidas, em idades diferentes e que não sabiam. E lá, né, dentro daquela situação de 20 minutos de mapa, né? E assim, Sim. olha, se cuida, porque eu acho que você está grávida. Não, não posso, não tem como. As 3. Depois me ligaram, né? Mandaram mensagem, você não acredita que eu tava. E aí, vai casar? Porque tinha uma condição ali de uma moça muito novinha. E aí, assim, ela falou: era o sonho da minha vida um pouco antecipado. E é isso. Então, assim, esses processos, eles estão no mapa astral. Se não está no mapa, a pessoa não vai viver. E aí cai naquela condição que eu falei, né? Que normalmente pode acontecer.
da pessoa ter um filho para ter nessa vida, mas ela não conseguiu se soltar de uma relação, por exemplo, que ela estava, que era, vou usar o exemplo que você citou, ele não podia ter filhos, e a pessoa não conseguiu se desprender dele em tempo de organizar a maternidade dentro dela, entendeu? E aí não vai ter, mas não vai ter porque fez uma escolha que não coube aquela criança, aquele bebê. Mas não tenha dúvida de que, para a astrologia, a gravidez ela é um processo criativo. Então, ela é mostrada numa área do mapa que mostra como a pessoa lida com a criatividade, lida com os projetos criativos, lida com o amor, porque acho que a principal forma da gente sentir o amor de verdade é você ter um filho. Então, se você não consegue, em função das escolhas, viver Período. o projeto criativo bebê, mas você tem a criatividade na sua vida, você vai viver essa energia de outra forma em outros projetos, porque você pode ter plantas, você pode ter animais, porque o que importa não é o externo, é dentro de você, dentro da gente. Como que a Como gente você vai lida com as utilizar, coisas? como você vai utilizar essa energia criativa que está aí? É sempre dentro. Por isso que eu falo, não adianta muito, assim, eu não sei o que eu faço, conheci uma pessoa, não sei o que eu faço, mas como é que você se sente em relação a isso? Porque o que importa não é o fazer, não é o pensar, é o sentir. O que você sente em relação a isso? O Conforme que você você quer tem. em relação a isso, né? O É, querer também, né? porque não adianta você não fazer e ficar presa porque não fez. Não adianta. Porque aí é aquela história assim, né? Lá na frente, a vida traz de volta. Porque a ideia é a gente viver o hoje, o aqui e agora. Então você tem que resolver as coisas dessa vida. Então é cíclico, de tempos em tempos vai voltar uma pessoa do passado, uma vontade que você Sim, teve, uma oportunidade de fazer um curso, tudo volta. A hora que volta é para você olhar. Quero não é para viver, é para você ver como que sente dentro. Como é que eu me sinto em relação a isso? Dentro desse meu sentir, eu defino o que eu quero. Então não adianta você dizer não querendo dizer sim. sim, verdade. E aí tudo é oportunidade. Agora, vou falar isso para deixar gravado. Todas as situações, todas as relações, todas as interações na nossa vida, elas são partes da mãe projetadas para que a gente possa interagir com aquela energia, resolver dentro da gente, aceitar, enxergar e liberar o que não serve. Isso é o amor incondicional. Então, assim, aquela pessoa com quem a gente se sente muito à vontade, independente da pessoa ser uma pessoa positiva ou não positiva, se sente à vontade, isso está vindo da interação com a mãe. Se de alguma forma você se sente, né, vai para arranca-rabo com a pessoa, está vindo de uma faceta da mãe que a gente também não aceita. E a função do pai é proteger a gente dentro desse processo. Né? Então, o pai ele vai ser um modelo e ele vai ser a proteção. Então, com a proteção desse homem, a figura de Deus na Terra manifestado, né? Eu posso conquistar o mundo, eu posso ir para o espaço. Olha só como homens bem resolvidos estão indo para o espaço. Né? Então, essa energia ela é muito importante para definir mesmo o nosso lugar. E não é à toa que a gente tem tanta técnica terapêutica, a gente precisa ir para uma quinta dimensão, e a gente não vai para a quinta dimensão se a gente não amar a nossa mãe. Então, a gente precisa fazer de tudo para que isso aconteça. Cuidar da gente, cuidar É, da mãe, cuidar no sentido de dar amor. Não precisa fazer nada, vai lá e dá um abraço. sim. Porque eu não perdoo a minha mãe, então você tem que se perdoar, perdoar a sua parte que não perdoa a sua mãe, porque sua mãe ela fez o que ela se propôs a fazer. Ela abriu o coração dela para te receber. E isso basta para a lei divina, né? Para você viver a sua vida em paz, tranquila e prosperamente, né? Sim, porque tá junto, né? O amor é uma segurança, o dinheiro deve ver com segurança também, tá vindo daí. A nossa relação com. É porque as nossas descompensações, elas têm a ver com as nossas carências. E a gente atribui a carência à falta do amor na família. Então, é assim, eu tô carente, eu vou lá e gasto.
A hora que eu percebo que essa carência é uma falta interna minha, eu tô carente de mim, eu começo a me preencher com essas energias, e aí o que que acontece? Eu posso fazer o quê? Ser uma pessoa feliz. Então eu não preciso mais ir no shopping gastar, eu posso tomar um café, eu posso fazer qualquer coisa, está dentro de mim. E se está dentro de mim, eu preciso fazer o que me deixa quentinha. Porque mãe é o quentinho. Exatamente, porque você se supriu, né? Você deu para você o que você precisava. Por isso eu É acho que interessante, você foi falando isso, eu fui pegando faixas da minha vida. Eu falei, que interessante. Você começa a identificar uma série de coisas, fala assim, olha, ali eu não estava resolvida, agora eu estou resolvida nisso. Então você vai fazendo uma análise, né? Aí é naquela técnica de colocar a pessoa na linha do tempo e ela identificar na linha do tempo sim. e resolver. É, porque você vai para dentro e você cura essa parte. Eu há muito tempo, quando eu fiz os primeiros 2 níveis do Reiki, um dia fazendo Reiki, porque o que eu fazia? Eu botava eu do passado para poder, né? Não tinha técnicas terapêuticas, eu tinha as meditações do Robert Rapé, eu tinha astrologia e não tinha como fazer, não tinha dinheiro, né? Como é que não existia? E não Tinha tinha como tem psicograma. hoje, é bastante. Não tinha. Tinha o psicograma, depois começou a ter a apometria, e eu falava, mas eu sei que sou eu. Então aí veio um dia no Reiki, eu me vi criança. Eu falei, então eu vou fazer Reiki para mim criança. E aí eu mesma fui fazendo. Depois eu fiz uma outra iniciação que tem uma parte do trabalho, você vai colocar na linha do tempo justamente você, nas suas faces, né, da vida, e aí você vai Sim. transformar isso. Mas eu usava o Reiki. E o meu trabalho com cristais, ele começou a partir daí. Eu fazia mandala para curar aquela faceta assim. Eu, com 4 anos, aconteceu isso, isso e isso, vamos curar lá atrás. Para fazer desse jeito. E pedia, né, rezava, falava, ai Deus, me ajuda a quebrar esse tempo. Eu não chamava de linha do tempo. Me ajuda a quebrar esse tempo para eu ir lá atrás para poder curar. Olha, muitas coisas foram resolvidas. Porque eu acho que a intenção era essa. E aí os guardiões, eles Sim. permitem esse acesso. Outras coisas não pude mexer, porque ainda tinha que olhar, né? Ainda tinha que restaurar algumas pessoas, porque é tudo. A gente é cheio Tinha um de novo cordão. aprendizado ainda, né? E assim, você conhece uma pessoa, você forma um cordão energético. Então a gente é cheio de cordão. E tem cordão que a gente nem Sim. lembra. A gente faz cordão até com aquela pessoa que a gente viu no metrô, uma única vez. E aí, assim, como é que faz? Você não vai lembrar, né? Mas o importante é que a base é mãe mesmo, né? Mãe e pai. Oi, Nanda, querida, saudade. Ó, para você. Então, a nossa base, ela é essa. E é interessante porque à medida em que a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando a forma de olhar. Então, a gente começa, a hora É que o você crescer. vê, você viveu isso É o muito. crescer, né? Sim, mas você viveu isso muito forte porque os seus pais viveram muitos anos, né? Então, você foi vendo aquele ser que é seu pai, que você ama, se desconstruindo, né? Envelhecendo, ficando mais frágil, e isso tem um efeito dentro da gente que é uma bomba, né? A hora que você vê que está indo embora, é uma bomba, porque você fala, bom, você tem que olhar para ele, você olha para você fala, tá, eu vou assumir essa posição. Mas eu não estou pronta para assumir essa posição, porque a gente nunca está. Porque a gente só vai ficar Sim. pronta no risco, né? E assim, e ficando passada, porque você está vendo que a pessoa está sofrendo, que a pessoa não mudou o que tem que mudar, né? Mas eles foram guerreiros, né? Eles fizeram até onde eles deram conta de fazer. Mas é assim, é do E o começo que ao eles não fim. davam conta, como eu trabalho lá no centro, Sim, e também você ajudou bastante, eu ajudando, porque a única que está nesse meio espiritual, sim. né, que começou a mexer a cuidar, né? Então, assim, eu sei que eu ajudei muito os dois.
Sim. Muito, muito. Mas sofreu junto, é nesse sentido. Então, assim, se Ah, tem um ranço nessa hora, a gente vai junto e a gente resolve, a gente perdoa. É meio que assim, eu faço qualquer negócio para eles ficarem. Tipo isso, né? E assim, isso é muito humano. Eu acho que parte da experiência família, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com essa subida da energia do reino animal para o reino humano, que é o reino do amor mesmo, onde a gente começa a olhar as pessoas com um olhar mais amoroso. Mas assim, um olhar amoroso, aceitando que é do jeito que é, porque o gato ama a gente, mesmo a gente sendo tranqueira, né? Mas ele não para sim, para avaliar o nosso mental, ele não tem essa energia dentro dele, ele não tem o julgamento, ele tem o sentir. A gente precisa aprender a ter o comportamento do gato sem esse julgamento. É por isso que ensinam a gente que o amor vem em primeiro lugar. E com o amor vem a aceitação, né? sim. O mecanismo inteiro Muito. aqui. Deu umas travadinhas agora. Tá gravando, mas não caiu a linha, né? Então, beleza. Não. É por causa, deixa eu ver, é por causa dos horários, que agora esse horário começa a entrar muita gente fazendo live, né? Sim. Já são 7h15, então tem muita gente que começa a entrar a fazer lives e outras, várias coisas, né? Nossa, muito bom o nosso papo sobre tudo isso, que a gente vê coisas, né? Sim. Como se fala, é como se fosse uma terapia. Mas é assim, eu acho que isso é um ponto muito importante da nossa história, e eu acho que isso também vem de uma origem ligada à mãe. A nossa relação com as amigas e com os amigos e com amigues em Sim, geral sempre tem troca. Sempre. Assim como com os atendimentos terapêuticos, a gente também vai trocar. A gente sempre aprende alguma coisa. É muito interessante isso. Muito. sim. Eu acho que é isso. O Robert Rapé falava isso. A gente só aprende aquilo que a gente põe para fora. O aprender, ele está ligado àquilo que a gente está falando sobre. Então, com certeza, a gente vai aprender. Porque a gente está falando, né? Aí agora é assim, a Exatamente. gente, no final do ano, organiza uma data para a gente fazer, começo de setembro, de dezembro, para a gente falar. A gente faz uma live de fim de ano, para a gente começar o ano que vem. Eu já estou assim, indo para o futuro de novo, né? Porque agora o ano está correndo, né? Eu olho Tá. a minha listinha de coisas para fazer, das pendências desse ano, eu olho e falo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas aí eu foco e eu falo, vai sim, Tudo dá. vai dar. Tudo dá. Dá tempo. Dá tempo, sim. Então tá bom. Uma mensagem, uma mensagem. Olha, gente, cuidem daqueles que são importantes para vocês. Seja família, seja amigos, seja patrões. Na verdade, assim, a hora que, vou dar uma dica, a hora que vier um primeiro ímpeto, impacto de uma opinião negativa sobre qualquer pessoa, lembra, respira e bota um pensamento positivo no lugar. Esse é o truque para a gente viver uma vida próspera e feliz. É não vibrar no negativo. A gente vai ter um julgamento, a gente vai ter a opinião, mas não fica nisso. E não fale sobre isso com um amiguinho ou a amiguinha, não fale. É assim, percebeu um negócio que fez mal. Respira, muda a percepção. Olha para algo bom que essa pessoa tenha ou essa situação tenha, porque tudo vem junto. Positivo tem negativo, negativo tem positivo. E acima de tudo em relação à família, não julgar, não ter opinião a respeito da pessoa que você ama. Porque a hora que você julga ou tem uma opinião, isso é um aprendizado para mim também, né? Sim, todos Você nós. cria uma marca negativa na sua aura. E aí, no segundo pensamento ou julgamento, essa marca vai subir 1 centímetro. Chega uma hora que a gente está lotado dessas energias e vai estourar o nosso corpo. Então, assim, ter pensamento ruim, nós vamos ter. Ter pensamento negativo, nós vamos ter. O importante é não vibrar isso. Cante. Eu falo isso, né? Não Que dá ênfase, né? dá Não ênfase, fica canta, lá batendo vai na. cantar.
Lembra de uma música que você gosta e vai cantar. Um dia eu falei isso, acho que na aula, acho que você devia estar no Indie Mix que a gente faz. Que os meus pensamentos repetitivos, eles viram música. Eu fico cantando. Quando eu estou num momento mais estressada, eu fico cantando o tempo inteiro. E outra coisa, agora com as aulas de castanhola que eu estou fazendo, eu fico fazendo o som da castanhola. Então, tipo, melhor assim, porque tá difícil. Sim, É uma prova agora para fortes, a gente lidar com essa energia que está no mundo. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não controla nada. É assim, com o momento certeza. é para fortes. E se a gente está aqui é porque a gente é forte, né? Com Ó, certeza. gratidão Nossa, por gratidão. esse ano que a gente fez live todo mês. Minha amiga querida, eu me sinto sempre muito feliz de estar aqui. Eu só não vou, eu não vou estar o mês que vem, eu estou com algumas outras coisas que eu preciso agilizar e por isso que eu não estarei. Mas, logo mais, estarei de volta. Gratidão. A live vai ficar gravada no YouTube, vai ficar gravada aqui no IGTV. Agora eu passo do celular direto para o YouTube já. Baixo no celular e passo direto para o YouTube. Poderosa, eu Para ficar preciso mais, para ser mais rápido. fazer isso. Oi? Preciso começar a fazer E é mais rápido. isso. É, né? E gratidão pela sua parceria. Eu que agradeço. Você sabe que eu te amo, né? Ó, amo você também. Coração para você. Você também. Beijo. Tchau, Gratidão, gente. beijo. Obrigada pela presença. Nina.